Calorosas saudações e parece que, segundo a última sondagem, o Chega recuperou alguma percentagem relativamente às eleições europeias, mas há uma coisa que nunca se recupera, meus amigos, porque também nunca sai do sítio, que é o botão do like. Portanto, aproveitem para colocar like neste vídeo e subscrever aqui o segundo canal para chegarmos aos 50 mil subscritores. Para lá caminhamos, e partilhem também nas vossas redes sociais, que ajuda imenso, grupos de WhatsApp, Telegrams, essas coisas todas, já sabem, e podem utilizar o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto. Ora, sem mais demoras, vamos olhar então aqui para a sondagem, que neste caso foi feita pelo Correio da Manhã e o Jornal de Negócios, e vemos aqui primeiro, vamos ver como é habitual, atenção que isto é sondagens para as legislativas. Nos últimos meses eu tenho feito a análise das sondagens para as europeias, voltamos ao standard normal para as legislativas. E portanto, se as eleições legislativas para o Parlamento Nacional fossem hoje, o PSD-AD ganharia com cerca de 30% dos votos. Atenção que isto já inclui a margem de erro e as percentagens estão arredondadas. Portanto, a AD com 30% significa isto, que é um valor médio entre aquilo que a AD teve nas europeias e o valor que a AD teve nas legislativas, em que foi 28% nas legislativas e 32%, ou uma coisa assim do género, nas europeias. É um valor médio, a meu ver, parece-me credível. O PS com 28%, uma queda relativamente àquilo que tiveram agora nas europeias com Marta Temido, o que é um indício que, enfim, talvez Marta Temido nas hostes da população portuguesa seja mais popular do que Pedro Nuno Santos. Também não é difícil, mas eu, honestamente, entre os dois, prefiro Pedro Nuno Santos. Eu não suporto nem um bocadinho a Marta Temido. Apesar de tudo, o Pedro Nuno Santos não me obrigou a ficar fechado em casa, preso durante 2 anos. Portanto, são coisas diferentes. Mas obrigou-me a pagar um aeroporto ou uma companhia aérea falida. Mas pronto, venha o diabo e escolha. Depois o Chega com 16%. Há aqui 2 prismas de análise. No caso, há uma recuperação relativamente às eleições europeias, onde teve 9%. Voltamos aqui a valores mais ou menos normais para o Chega, tendo em conta que teve 18% em março de 2024, há 3 meses atrás, mas mesmo assim não atinge os 18% de março. Portanto, há efetivamente uma recuperação comparativamente às últimas eleições europeias, mas vamos ver até que ponto é que isto não marca uma espécie de ruptura com o Chega, a o Chega não conseguir alcançar mais do que aquilo que foi o zénite eleitoral do próprio Chega nos 18%. Isto é só uma sondagem que, curiosamente, foi feita e as questões foram feitas agora na última semana de campanha das europeias, mas perguntando para as legislativas, mas é uma questão a colocar. O Chega recupera relativamente às europeias, mas também não era difícil, teve uma queda abrupta, portanto, sejamos honestos, mas isto coloca uma questão até em termos de análise estatística, que é até que ponto é que o Chega conseguirá romper com o zénite eleitoral que teve dos 18%. Se calhar isto é um ponto de ruptura, não sei, mas é uma questão até do ponto de vista eleitoral e de estudo interessante para colocar. A Iniciativa Liberal levanta outra questão, não é? Se com Coutinho Figueiredo conseguiu 9%, que mantém aqui nesta sondagem, se sem Coutinho Figueiredo conseguirá manter esta mesma sondagem, porque eu não sei até que ponto é que as pessoas perspectivaram a responder a esta sondagem, se têm a certeza que não era João Coutinho Figueiredo o candidato e era Rui Rocha. Portanto, a meu ver, há uma grande diferença entre ambos, nada contra Rui Rocha, mas João Coutinho Figueiredo é dos políticos mais capazes de Portugal neste momento e, portanto, neste sentido, a Iniciativa Liberal teve o resultado que teve e repercute-se também aqui nesta sondagem. O Bloco de Esquerda, 7%, é uma subida relativamente ao que teve nas europeias e também nas legislativas, mas tenho as minhas dúvidas. Eu esperava um resultado muito melhor do Bloco, quer nas legislativas, quer nas europeias. Creio que o partido está numa fase descendente e tem que fazer um rebranding, porque, honestamente, a narrativa política já está desgastada e é sempre mais do mesmo. A K7 que nós normalmente direcionamos ao PCP, que é sempre a mesma coisa, o Bloco de Esquerda é um bocado mais moderno, portanto já não posso dizer que é a K7, mas é o DVD, portanto é sempre o mesmo DVD. Mas enfim, e depois na Liga dos Últimos, o PAN e a CDU, o PAN com 3%, a CDU com 1%, a surpresa só mesmo a CDU estar em último, porque 1% é mesmo. Aliás, eles ficam fora do Parlamento, como vamos ver agora, vou mostrar aqui o número de deputados de cada partido, onde, como podem ver, a AD consegue 76%, basicamente o mesmo resultado que tem agora. Atenção que isto é sem o círculo da imigração, portanto, menos 4 deputados. O PS com 71 deputados cai relativamente às legislativas anteriores, neste momento tem 78 deputados, passa para 71, portanto há uma perda quer de PS, quer de PSD, simplesmente o PS perde mais do que o PSD, ou a AD no caso. O Chega perde também, já vamos ver aqui onde é que se ganha, não é? O Chega perde também comparativamente às últimas eleições legislativas. Isto é um fenómeno curioso. Os 3 principais partidos em Portugal estão a perder deputados comparativamente à última eleição de há 3 meses atrás. O PSD perde 1 ou 2, se não estou em erro, o PS perde 7
e o Chega perde 11, comparativamente a 10 de março de 2023, porque é o termo de análise mais correto, porque são de legislativas. Portanto, até aqui se nota um bocado a quebra do Chega, mesmo no contexto legislativo. Para onde é que esses votos estão a ir? Aparentemente para os partidos da meia tabela. Quer a Iniciativa Liberal, que ganha 9 deputados, quer o Bloco de Esquerda, que ganha 8 deputados, comparativamente ao que tem agora, e quer o LIVRE, que ganha 4 deputados, comparativamente àquilo que tem neste momento. Portanto, há um crescimento acentuado dos partidos alternativos aos partidos, neste momento, de maior dimensão em Portugal, o que é giro. Porquê? Porque nos aproximamos cada vez mais daquilo que são os parlamentos, vamos dizer, comuns. Não quer dizer normais, não é o termo mais correto, mas comuns no resto da Europa, que são parlamentos multipartidários, onde já não há um foco tão grande de eleitorado nos grandes partidos, nos 2 ou 3 grandes partidos, há um foco mais distribuído, não é? Portanto, e estamos a caminhar para lá e o facto dos partidos de meia tabela estarem a crescer é prova disso. Portanto, é uma análise, genericamente falando, particularmente interessante. Só um destaque aqui, porque, efetivamente, quer a Iniciativa Liberal e o Bloco têm crescimentos bastante simpáticos, em termos proporcionais. O Bloco até cresce mais do que a Iniciativa Liberal, porque a Iniciativa Liberal não chega, duplica um bocadinho mais do que aquilo que tem agora, passa de 8 para 17, ganha 11 deputados, certo? 9 deputados, peço desculpa, mas o Bloco de Esquerda mais do que duplica a sua bancada parlamentar em maior escala do que a Iniciativa Liberal duplica. Portanto, é interessante ver isso, a mesma coisa com o LIVRE. Portanto, é uma coisa muito interessante de ver aqui em termos desta análise contextual. Olhando para as coligações, entre aspas, que podem ser feitas entre os diferentes partidos, há aqui uma análise muito interessante. Entre o PS e o PSD, se formarem uma coligação, têm 147 deputados agregadamente, o que significa que não conseguem por eles próprios fazer uma revisão constitucional. Para se fazer revisões constitucionais em Portugal é preciso mais do que 2/3 da Assembleia, mais do que 66% dos deputados. Isso equivale a 152, 153, 151 deputados. Tendo 147, não conseguem. Quer isto dizer... Boa noite, Queques! Oi, peço desculpa. Quer isto dizer que precisavam de votos favoráveis do Chega, da Iniciativa Liberal, do Bloco de Esquerda, do LIVRE, de qualquer outro partido, para ultrapassar esses 150 e tal votos necessários para fazer revisões constitucionais. Ou seja, embora não sendo um desfoque total do centrão em Portugal, já é um início e o indício para que isso comece a acontecer. Outro dado curioso é que o espaço à direita do PS, que não é, eu não digo a direita porque nem o PSD nem a Iniciativa Liberal são de direitas, não é uma ofensa, é a realidade, a social-democracia é de centro-esquerda ou de centro em todo o mundo, e os liberais no Parlamento Europeu são de centro. A realidade é essa. Mas pronto, o espaço à direita do PS consegue quase tantos deputados quanto o PSD e o PS juntos. Portanto, se repararem, não há uma diferença assim tão grande, são só 6 deputados. E isto marca aquilo que eu estava a referir, a questão do multipartidarismo. Depois o PSD e o Chega juntos conseguem maioria absoluta também, aquela linha azul clara ali a separar são os 116 deputados necessários para se conseguir formar governo ou coligação parlamentar ou acordo parlamentar de governação. O Chega e o PSD sozinhos conseguem ter essa maioria, a Iniciativa Liberal agregada também. O PS e a esquerda junta têm 94 deputados, portanto não conseguem a maioria, portanto não há um crescimento, aliás, muito pelo contrário, e depois o PSD e a Iniciativa Liberal sem o Chega têm 93, portanto há ali uma diferença significativa. Ora, andando aqui para o próximo, só um momento, exatamente, queremos ver aqui depois os deputados eleitos por distrito e basicamente não há assim grandes surpresas. O que há aqui alguma diferença é que o Chega perde alguns dos segundos lugares que teve em alguns distritos. Por exemplo, em Porto Alegre, o Chega elegeu um deputado e o PSD não, e ficou em segundo lugar na altura, em março, mas aqui já não consegue eleger. O Chega elegeu na Guarda, mas já não consegue eleger no distrito da Guarda, e portanto há aqui algumas destas diferenças. Em Santarém, depois onde é que o Chega mantém votos? No Algarve mantém o primeiro lugar, mantém o segundo lugar em Beja, mas passa para terceiro lugar em Évora, como podem ver ali em baixo. E em Santarém mantém os 3 deputados. Depois, no resto do país, não há assim uma grande surpresa. Eu diria talvez que a maior surpresa é o facto da AD ganhar os círculos eleitorais de Lisboa e do Porto, que foi uma coisa que normalmente não acontece nestas sondagens, onde nas grandes zonas urbanas, normalmente, o PS tende a ganhar, nomeadamente até em Lisboa e, como é óbvio, no Porto. Portanto, e no Norte acontece uma coisa gira, é que normalmente os distritos circundantes ao Porto e do Norte do país, o PSD ganha sempre, ou quase sempre, ou a zona do Cavaquistão, mas o Porto costuma ser a exceção à regra, dá muitas vezes a vitória ao PS. Aqui nesta sondagem não acontece no caso da AD e em Lisboa também, embora quer a AD, quer o PS estejam ambos a perder deputados. A Iniciativa Liberal consegue apenas conquistar eleitorado onde é mais normal para a Iniciativa Liberal
Liberal, ou seja, no litoral do país, e a mesma coisa se passa com o Bloco de Esquerda, que tem uma espécie de como é que eu ia dizer isto, capacidade de captar eleitorado muito semelhante à Iniciativa Liberal, porque se repararem, os sítios onde o Bloco elege também são os sítios onde a IEL normalmente consegue eleger. Portanto, há essa tendência. O Chega é o único dos partidos que não são o PS ou o PST que ainda consegue eleger em alguns distritos do interior, sendo um pouco a exceção à regra. Olhando só aqui depois para um mapa da distribuição dos votos por concelhos, temos um pouco o que eu estava aqui a referir. Como podem ver, no norte de Portugal, claramente uma vitória da AD, mas mesmo assim na zona urbana ali do distrito do Porto, o PS já tem uma tendência eleitoral maior, tanto que em muitas sondagens o PS vence normalmente no distrito do Porto. E depois, andando para sul, o PS começa a ganhar mais proeminência eleitoral, exceto ali na zona de Leiria, nada de novo. E no sul do país, o Chega tem alguma proeminência eleitoral em alguns pontos específicos, nomeadamente ali na zona de Setúbal, no Alto Alentejo e, no caso, no Algarve. Depois, as ilhas, nada de novo, a Madeira e os Açores, ambas votam AD, portanto, respectivos aos governos que têm neste momento. Portanto, eu diria que a análise da sondagem está feita, meus amigos. Digam-me de vossa justiça nos comentários o que é que acham, ok? Sou todo ouvidos. Portanto, digam-me a vossa opinião relativamente a esta sondagem, se acredita, se não acredita, qual é a vossa opinião. Ainda falta algum tempo para as próximas eleições legislativas, acho eu, vamos ver, nunca se sabe. Mas digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores e, como é habitual, meus amigos, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.